Bom dia, muito bom dia para você que está no Instagram. Bom dia também para você que está aqui no YouTube. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar agora. Estou começando agora mais uma aula repleta de ensinamentos, repleta de conhecimentos com base na ciência que eu vou compartilhar com você e de ferramentas práticas para você colocar em ação no teu dia a dia e começar imediatamente, hoje mesmo, a combater essa ou essas doenças crônicas que você está enfrentando. Caso você seja uma pessoa que está sofrendo com doenças crônicas. E se você é uma pessoa saudável, ótimo, melhor ainda. Mas sim, se mantenha aqui, venha, convide os seus amigos, convide as pessoas que você ama, que você quer ver bem, porque os mesmos ensinamentos, as mesmas ferramentas também são extremamente úteis para você combater toda e qualquer doença crônica. Conforme você, que me acompanha aqui, deve ter percebido, deve estar sabendo, eu divulguei ontem que falaria hoje um pouco mais sobre o sal, o porquê e como o sal pode ser benéfico à saúde ou quando, porque é certo que muitas pessoas, digo, principalmente as pessoas adultas, já manifestam em seus corpos alguma doença, hipertensão especificamente, ou outras doenças decorrentes dessa, vamos dizer assim, desse sinal em razão do consumo, segundo se fala, do consumo excessivo de sal. Isso é uma verdade? É até certo ponto. Não necessariamente é uma completa verdade. Mas antes de eu continuar nesse assunto, eu quero te, como eu já disse, convidar, te pedir, convidar você a compartilhar essa aula. Se você está no Instagram, clica nesse aviãozinho, nessa seta, na parte inferior direita do teu smartphone, mas conta para a pessoa do que se trata. Diga, olha, aqui a Maria Nilde está dando uma aula ao vivo, inclusive, por estar ao vivo, você pode fazer perguntas, pode tirar as suas dúvidas, em que ela está compartilhando, como eu costumo dizer, eu compartilho conhecimentos valiosos, todos com base na ciência, e ferramentas práticas, as quais você pode implementar aí no teu mundo, no teu universo, no teu ambiente, adaptar e implementar, tornar ação, fazer valer, fazer virar verdade, e com isso, naturalmente, de uma maneira natural, sem sofrimento, sem sacrifícios, começar a combater a doença crônica que você esteja te incomodando, que esteja tornando a tua vida limitada, que esteja te incapacitando ou reduzindo as tuas possibilidades, porque é isso que acontece com a doença. É o que eu faço aqui. Mas compartilha, envia o link dessa aula também aqui pelo YouTube. Se você está no smartphone, você precisa fechar o chat para poder compartilhar, ou o chat, e aí você compartilha dizendo a mesma coisa. Não só compartilhe o link sem dizer do que se trata. A pessoa se você não explica do que se trata, ainda que ela goste de você, ainda que ela te respeite, ainda que ela te conheça, se você não diz nada, ela pensa, como é que eu vou saber isso? Eu não conheço essa pessoa, eu não conheço esse link, você não está me dizendo do que é, eu não vou acessar. Acredite, nem toda pessoa é tão curiosa a ponto de clicar em tudo que recebe. Eu digo isso baseado em mim mesma. Se eu não souber do que se trata, se você não me explicar, pode não ser do meu interesse. Eu não quero perder tempo com algo que não seja do meu interesse. Eu sou uma pessoa extremamente seletiva com isso. Talvez por isso eu faça essa recomendação, porque não adianta. Por mais que eu ame a pessoa, pode ser minha filha, minhas filhas, pode ser minhas irmãs, pode ser quem for. Se me manda algum link sem dizer do que se trata, eu penso, eu nem penso mais. Antigamente eu pensava, eu não quero saber, não sei do que é, vou perder meu tempo, vai que eu não gosto. É um pensamento bem básico. Eu não sei do que se trata, ela não está me falando, e eu posso não gostar, então eu nem vejo. E isso é verdade, as minhas filhas, quando eram adolescentes, sofriam com isso, porque elas tinham um interesse enorme em me mostrar coisas que, como se diz, estavam bombando, essa palavra, nem sei se é essa, mas enfim, que estavam em alta, por assim dizer, vídeos, e eu não tinha o menor interesse. Às vezes, quando uma insistia muito, estou com uma coceira na ponta do nariz,
especialmente a mais velha, quando ela insistia muito, e eu parava um momento para ver com ela, no final eu falava, ué, qual é a graça que tem isso? Por exemplo, aquilo que ela gosta, por que que eu estou relatando isso? Porque aquilo que é muito interessante para ela, que ela se diverte, que ela adora assistir, para mim não tem a menor graça. Logo, em razão de diversos de interesses diferentes. Então, é por isso que, ao enviar o link dessa aula para a pessoa, seja no Instagram, seja no YouTube, eu sugiro que você diga do que se trata, para a pessoa logo avaliar e pensar: eu quero assistir, quero ver, eu tenho interesse nisso, ou não, não quero nem saber, não estou interessada nesse tipo de assunto. E ela não perde o tempo dela, mas pelo menos eu acho que é interessante dizer do que se trata, identificar o assunto, ainda que não queira identificar a pessoa, mas identifica o assunto, ok? É assim que eu sugiro que você compartilhe. Não compartilhe nada simplesmente mandando a esmo, coisa que nem você muitas vezes sabe do que se trata. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas compartilham coisas sobre a qual elas não pesquisaram, elas não conhecem, elas leram ali uma frase ou duas, ouviram uma imagem e acharam legal, e nem sempre isso é relevante de verdade para ninguém ou para a maioria das pessoas. Por isso é que eu acho muito interessante, eu considero de bom tom que você diga do que se trata, para que eu, se você está enviando algo para mim, se você não disser do que se trata, eu não vou abrir, eu não vou olhar. Definitivamente não vou. Mas se você disser, olha, Maria Nilde, esse link que eu estou te mandando se trata disso, 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 de tal pessoa ou de tal assunto. Eu pensei que você poderia gostar. E aí eu vou decidir se eu gosto ou não. Com certeza, se você já me adiantou o assunto, eu vou saber se é do meu interesse, se não é. Se é do meu interesse, eu vou clicar. Se não é, não vou também. Mas se você mandar sem dizer nada, ainda que seja um assunto do qual eu me interesse muito, ainda que seja algo que eu queira muito, eu não vou, porque isso eu já decidi há muitos anos que nem por que eu decidi isso há muitos anos? Porque a maioria das pessoas não tem interesses iguais. Então, aquilo que é muito valioso para você hoje, que é muito importante para você hoje, como era para minha filha quando adolescente, assistir aqueles filmes que estavam em alta, aqueles vídeos, perdão, pode não ser para mim. Ou aquilo que é muito importante, muito valoroso para mim hoje, pode não ser para você. Então, é por isso que jamais eu te mandaria um link sem dizer do que se trata. Mesmo quando eu publico os links de algumas aulas aqui do YouTube, por exemplo, quando eu publico isso no Facebook ou em outro perfil, eu digo, olha, nessa aula eu estou falando disso, disso, disso. Porque se a pessoa não quer, ela não clica. Se ela não quer saber daquele assunto, por exemplo, hoje eu estou falando de sal. Interessa muito a quem é hipertenso. Tô não, ainda vou começar, não comecei ainda, né? Mas enfim, só para explicar aqui o porquê que eu sempre recomendo que você não simplesmente envie o link, que você diga do que se trata. É uma questão de respeito também pelo tempo da pessoa e pelo seu, e de dizer por que você valoriza a pessoa. Olha, eu pensei em você, eu me lembrei de você, porque essa é uma aula valiosa, ela trata de saúde, de promoção da saúde, de combater doenças. Então, isso, eu me lembrei de você porque eu quero te ver bem. Não sei, você pode até fazer uma declaração de empatia, de simpatia, de amor para a pessoa, dizendo: olha, eu amo você, eu quero te ver bem, e por isso eu estou te compartilhando essa aula incrível, que promove a saúde, que fala de promoção da saúde, de combate às doenças crônicas, e é gratuita, você não vai pagar nada por isso. É uma outra forma de identificar. A pessoa vai ficar, uau, que legal. Agora, simplesmente mandar sem dizer nada é muito vazio, é muito distante. Não revela nem por que você está fazendo, tampouco do que se trata. Eu não sou a favor de ninguém ficar replicando coisas sem explicar do que se trata e sem entender do que se trata. Enfim, além disso, eu convido você que está aqui no YouTube a se inscrever no meu canal. Quando você se inscreve, você me ajuda literalmente a fazer com que essa aula chegue a mais pessoas. Quem são essas pessoas? Do meu gosto, do meu desejo, é de que sejam pessoas que estejam precisando dessa ajuda, pessoas que estejam sofrendo com doenças crônicas, muitas pessoas adultas, 40
a partir dos 40 anos, muito antes, às vezes, 30, 30 e poucos anos, mas a partir dos 40 já sofrem com mais de uma, duas, três, quatro ou até mais. E toda a aula, essa também, né? Essa não é diferente, mas as outras também, os outros vídeos que já estão disponíveis aqui, de aulas anteriores, são muito úteis e trazem conhecimentos e ferramentas práticas que qualquer pessoa pode adaptar e implementar e tornar ação na sua vida. Então, quando você se inscreve no canal e também quando você compartilha, você está sinalizando para a inteligência da plataforma, para a inteligência do YouTube e do Instagram, de que esse conteúdo é valioso, de que esse conteúdo é importante para as pessoas. E adivinha o que a inteligência, o algoritmo faz? Faz com que chegue a mais pessoas. E você sabe, o algoritmo conhece a necessidade, as preferências e o gosto de cada pessoa. Porque a partir daquilo que nós acessamos, o algoritmo nos conhece mais, muitas vezes, do que a nós mesmas. Então, quando você tem essa ação, você está dizendo literalmente para essa inteligência: olha, eu gosto disso, isso é valioso. A partir de reconhecer aquilo como valioso e sabendo que características tem esse conteúdo, essa inteligência vai distribuir para mais pessoas que estejam, porque sinalizam, por causa do que pesquisam, por causa do que acessam, que sinalizam que estão precisando da mesma informação, precisando do mesmo conhecimento. E dessa maneira você me ajuda a atingir o meu grande objetivo, que é ajudar o maior número de pessoas possível a combater doenças crônicas, a recuperar, a reverter a doença e recuperar a sua saúde, a de novo habitar um corpo saudável e forte, até chegar a habitar o corpo ideal. Então, dessa maneira, você me ajuda. No Instagram não é diferente. Compartilhar, salvar, tudo isso sinaliza para essa inteligência que o conteúdo tem valor, que o conteúdo é valioso. E ao receber essa informação, essa inteligência já sabe quem são as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Ela naturalmente vai distribuindo para esse tipo de pessoa. É simples assim. O algoritmo, essa inteligência das plataformas, que funciona em todas elas, tem uma inteligência muito especial e nos conhece profundamente, porque nós estamos o tempo todo interagindo nas plataformas digitais. Então, efetivamente, entrando no assunto que é sal, eu disse como e quando o sal é benéfico à saúde. Você não tem ideia, né? Porque, com certeza, você aprendeu, como eu também, que sal é péssimo para a saúde, que sal é extremamente perigoso. E, na verdade, sal não é ruim para a saúde. Sal não é extremamente perigoso. Acontece é que você, como a maioria dos habitantes do planeta, não está consumindo sal a sua vida inteira. Não necessariamente, não sal para valer, não sal de verdade, como eu costumo dizer. Dizem, alguns amigos meus dizem que essa é uma fala de criança. Nossa, mas isso não é de verdade. Não, o sal que você consome, e que eu também consumi durante muitos anos, é bem recente o ponto, o momento em que eu cheguei no conhecimento, nessa capacidade de discernir, perdão. Nossa, que difícil, né, para sair essa palavra. Nesse discernimento de que, opa, onde eu acho um bom sal? Qual é o sal? Porque precisa estudar, precisa conhecer. Então, primeiro alguém vem e fala: esse sal está na moda, esse sal é bom, mas é tudo mídia, é tudo conversa. Não necessariamente nós nos atentamos, ou em determinado momento da vida, e aí eu estou falando de mim nesse caso, não necessariamente eu tinha essa ânsia de pesquisar mais profundamente cada assunto, cada situação. Muitas vezes, durante muito tempo, eu estudava mais sobre as áreas técnicas profissionais, as áreas em que eu atuava profissionalmente, não interagia com as outras ciências, e por isso nem sempre eu tinha acesso à informação mais relevante. Então, durante muitos anos, eu consumi o sal normal, esse sal refinado que todo mundo consome, que é baratinho, que está à venda em tudo que é lugar, em todo supermercado que você entra. Depois de algum tempo, começaram a falar de sal marinho e, mais posterior, começaram a falar de sal rosa do Himalaia, que aí eu consumi durante algum tempo constatar não, até duvidar de que realmente aquele sal é um sal vindo do Himalaia. Não vou dizer que não exista, existe. Mas eu duvido muito, eu não acredito que um sal que você paga R$ 5, R$ 6 ou menos em 1 quilo de sal,
tenha vindo dos Himalaias. Isso porque, se a gente for pensar em transportes, em impostos, em o quão o sal é pesado, a condição geral, minimamente, para chegar até aqui, só para ser retirado de lá de onde ele surge, né, de onde ele existe na natureza, já teria um custo muito maior. Basta você comparar, eu já disse isso e volto a dizer hoje, já disse outras vezes, quando estava falando da água com limão e uma pitada de sal, que eu costumo tomar, aqui está ela. E eu resolvi voltar no sal exatamente para te explicar o porquê da pitada de sal. Algumas vezes já me perguntaram e eu não me aprofundei. Essa é a primeira vez que eu vou explicar o porquê da pitada de sal. Enfim, quando eu concluí que aquele sal, o sal rosa do Himalaia, quando eu cheguei à conclusão pessoal que não é dos Himalaias, eu parei com o sal dos Himalaias. Com o sal rosa, por assim dizer, que do meu ponto de vista não é dos Himalaias. Pode até ter no Brasil sal dos Himalaias, mas acredite, não é esse que você encontra a preço baixo no supermercado. Não é mesmo. Vai por mim, porque custaria muito mais do que apresenta lá. Basta, como eu disse, como eu ia dizendo, você considerar o quanto custa o sal integral de Mossoró. Aqui em São Paulo custa mais de 10 vezes mais do que o sal rosa vendido. E foi quando eu me deparei com essa informação, quando eu quis comparar essa informação, que eu pensei, opa, tem algo de errado aqui. Esse sal, com certeza, um deles está errado. Porque se o de Mossoró que é aqui do lado, custa, sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos reais o quilo, como que o dos Himalaias vai custar 5, 6 reais? Estou chutando assim, é mais ou menos uma diferença nesse nível, tá? Foi aí que eu concluí. Pensei, esse sal não pode ser dos Himalaias, tem alguma coisa errada aqui, porque aqui Mossoró é do lado de casa, se eu for considerar a distância dos Himalaias. Enfim, porém, o sal, como eu ia dizer aqui, né, a razão pela qual eu quis repetir o sal é porque da pitada de sal na minha água com limão de quase todas as manhãs. Eu estava até a semana passada, mais ou menos uns 2, 3 meses sem tomar água com sal e limão, né? Com limão e sal, na verdade, é mais limão e uma pitada de sal. Estava tomando só apenas água. Mas aí voltei, tive vontade. Essa semana eu comecei de novo a incluir o limão e a pitada de sal. E essa pitada de sal é sal integral, ou flor de sal, ou sal integral. Esse é um sal em que está rico em minerais. O sal integral, ele é cientificamente comprovado que tem mais de 80 minerais. E o nosso corpo precisa de diversos minerais, muitos, 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 para equilibrar diversos processos. Somente no sal integral é que você vai encontrar isso no Brasil. Inclusive porque aqui no Brasil nós temos pesquisas, né? Existem pesquisas que constatam que nós brasileiros temos deficiência de alguns tipos de minerais, porque a nossa água é pobre nesses minerais. Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito técnico, mas vamos dizer, eu vou dar um exemplo só. Esses estudos, por exemplo, dão conta de que o magnésio não está presente na quantidade adequada ou nem está presente na nossa água, em razão de que esse é um mineral que só é abundante em regiões vulcânicas ou em regiões que estão próximas de vulcão. Como nós não temos isso no Brasil, graças, né? Graças a Deus, graças à nossa sorte, ou sei lá o que você queira dizer, somos privilegiados por esse lado, mas em compensação, nos falta aquela dose que precisaríamos, que é benéfica, ter de magnésio. Ah, e o sal tem magnésio? Como se ele está no mesmo solo, né? Essa é uma boa pergunta. Mas alguns produtos são produzidos, não necessariamente que o teor de magnésio é alto no sal, mas existem, normalmente, mais de 80 minerais benéficos ao nosso corpo. Acontece que, naquele sal refinado, ainda que seja sal marinho, ainda que seja qualquer sal, se ele foi refinado, os processos pelo qual ele passou fez com que ele perdesse parte ou muitas vezes totalmente esses minerais. Não bastasse perder esses minerais, foram acrescidos produtos diversos para torná-lo fluido, né?
O sal que a gente compra normalmente no supermercado, independe de qual tipo, se ele foi refinado, se ele foi ultraprocessado, ele está fino, leve, branquinho quando é branco, e o rosa muito, muito, muito leve, né? Menos leve do que o branco, mas eu estou falando aqui do sal branco. O rosa eu não quero entrar no mérito, porque, como eu disse, eu não acredito que ele veio dos Himalaias, então ele não me interessa. Se você se interessar, pesquise um pouco mais, porque eu não posso. Já tiveram aqui seguidoras e alunas minhas que disseram: olha, Maria Nilde, esse sal rosa não é sal rosa, ele está sendo tingido, estão usando tinta aqui no Brasil. Não posso afirmar, não tenho essa informação. A única vez que eu ouvi foi de alunas e seguidoras aqui mesmo, das redes sociais, e alunas minhas, então eu não posso afirmar, mas elas disseram isso. É possível, eu não duvido que isso aconteça. Não posso afirmar também que é todo. Eu acredito sim que alguém importe sal, mas aí ele vai ter um custo bem diferente. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu não tenho pesquisa a esse respeito. Mas fora isso, todo o resto tem pesquisa sim, como por exemplo de que o sal refinado, esse sal branco, que é fluido, leve, finíssimo e muito branquinho, que você consome a vida inteira, além de não ter, foi removido, os minerais foram perdidos durante todo o processamento, muitas vezes foram acrescidas muitas outras coisas ali para torná-lo branco, fluido, porque o sal, ele é úmido, o sal não é tão branco, ele tem, é meio cinza, às vezes parece um pouco sujo, às vezes algumas pedras são meio fluidas, né, meio transparentes, mas não fluido no sentido dessa leveza, no sentido de transparentes, mas em pedras. Então, qual é o sal ideal? Quando que o sal vai te beneficiar? Aqui no Brasil existe sal, segundo os pesquisadores, o melhor sal do mundo está aqui no Brasil, em Mossoró. Qual é o melhor sal do mundo, então, segundo pesquisa? Um dos melhores, pelo menos. Integral de Mossoró. Basta que você consuma, compre esse sal, que você vai ter todos esses mais de 80 minerais te beneficiando. E acredite, não é por causa da quantidade que você ficou doente, que você desenvolveu uma hipertensão e até outras doenças, porque a hipertensão é um sinal, ela vai se agravando, vai aumentando e vira outras doenças. Primeiro, porque não é só no sal. Normalmente você deve ter utilizado, consumido ou consome até hoje muitos produtos alimentícios, que todos são carregados de inúmeros condimentos e excesso do que você já sabe, né? O sódio, que não necessariamente é sal, mas tem todo que é produto ultraprocessado. Além disso, condimentos. Mas o próprio sal, aquilo que você chama de sal, não é sal. É um produto ultraprocessado com diversas misturas, que não é sal, mas essas misturas foram por diversas razões, tanto para deixá-lo mais branquinho e mais leve, como também para baratear o custo, por diversas razões, ah, os produtores, a pessoa que vai processar aquele produto, precisa ter lucro, precisa, enfim, tem os objetivos dela para poder fazer da forma que faz. E aí você tem os teus objetivos. Se o teu objetivo, se um deles, ou o principal, para mim o principal é cuidar da minha saúde, promover, torná-la cada vez mais forte. Se o teu também for esse, se você busca ter uma saúde elevada, então é interessante que você busque o melhor sal para consumir. Onde você vai conseguir o melhor sal e não vai ser tão custoso assim financeiramente? Aqui mesmo no Brasil, vindo de Mossoró. Com certeza, na sua cidade deve ter, mas se não tiver, você pode comprar pela internet. Existem inúmeras. Você, a hora que você colocar no Google sal integral de Mossoró, vai aparecer uma infinidade, e aí de diversos preços. Eu costumo dizer que o barato sai caro. Eu não, todo mundo diz isso. Enfim, eu vou repetir aqui uma fala que é muito popular. O que acontece? Se você vê lá, você pesquisou no Google, e vai ter alguém vendendo o sal, dizendo que é integral de Mossoró, por R$ 30 o quilo. Pode acontecer. É mais ou menos esse o preço mesmo, pelo menos pelo que eu tenho visto, próximo disso. Uma outra pessoa também está vendendo, dizendo que é sal integral de Mossoró e custa R$ 5. E aí você vai comprar o de R$ 5? Fala sério. Claro que não é porque é mais caro que é melhor. Não. Muitas vezes, nem sempre aquilo que é caro também é o melhor. Mas é comum, especialmente nessa situação, é interessante que você compreenda
que talvez nenhum nem o outro seja o melhor, ou até talvez um ou outro seja, mas de um modo geral, nós devemos desconfiar quando alguém está vendendo muito mais barato algo que não costuma ser. Como eu disse a você, da primeira vez que eu pesquisei o sal de Mossoró, o sal integral de Mossoró, isso tem uns 8 anos, custava R$ 23 e alguma coisa, enquanto que o dos Himalaias custava R$ 3 e alguma coisa. Foi isso que me assustou. Então, um sal integral e de Mossoró, que é o sal de boa qualidade, que você pode consumir sem medo, ele vai custar próximo de mais de R$ 20, entre R$ 20 e R$ 30 o quilo. Mas você consegue encontrar na internet facilmente. Se você não encontrar, venda aí na tua cidade, aí onde você está. E se você não estiver no Brasil, aí você tem que importar? Não, na sua região deve ter sal de boa qualidade também. Eu só estou falando de Mossoró porque aqui que eu vivo é muito mais perto para nós brasileiras e brasileiros e é considerado um dos melhores sais do mundo. Então você não precisa se preocupar que você porque desenvolveu a hipertensão. Você precisa compreender que você não desenvolveu a hipertensão não necessariamente pelo excesso de sal, e sim pelo excesso, pela perda dos minerais que geralmente tem no sal, e por estar consumindo um produto ultraprocessado, um produto alimentício que não é comida para humano, que não deveria fazer parte da alimentação humana. Porque o sal, nós aprendemos a comer sal, né? Bem antigamente não havia sal, e nós humanos vivíamos mesmo sem o sal, depois que descobrimos e aprendemos a consumir, ele surgiram ao longo do tempo, mais recentemente, aí nesse contexto, algumas facilidades. E lógico, todos nós humanos temos nossos interesses em particular. Então, quando alguém descobriu que podia se beneficiar vendendo sal, que é a maior moeda de troca do mundo desde sempre, desde que nós descobrimos e aprendemos a utilizar o sal, é uma moeda de troca extremamente valiosa e importante. No início, inclusive antes de haver moedas, era o sal a moeda mais valiosa de troca, mas você não precisa necessariamente. Nossa, me perdi aqui no que eu estava falando. Então, antes de nós aprendermos a consumir o sal, muitos milhares de anos, não conhecíamos o ser humano da época das, não cavernas no sentido de mais recente, muito antes disso, antes de conhecer, de ter ferramentas e tudo isso, não consumia sal, mas e aí a vida era mais curta ainda. A verdade é que hoje nós vivemos mais, só que vivemos mal, porque o tempo de vida, a longevidade aumentou em todo o planeta, em todas as regiões, independe. Proporcionalmente, aquilo que já vai aumentando gradativamente. Porém, as pessoas vivem muito mal. E boa parte da atribuição das doenças crônicas, especialmente aquelas voltadas para o sistema cardiovascular, começando pela hipertensão, é atribuída ao consumo excessivo de sal. E não é o consumo excessivo, a verdade é que é o consumo de algo que não é sal. Então você só precisa entender que você, ao entender o que é sal de verdade, que o sal sim é benéfico, e é claro, ao ter o mínimo de consciência de consumir, eu não diria nem com moderação, com parcimônia. Se você consumisse um sal de verdade, um sal puro, um sal integral, com toda a sua composição, com todos os seus minerais, nem precisaria ter parcimônia. O que você precisa ter parcimônia é com os produtos alimentícios. Aliás, mais do que parcimônia. Se você puder se abster, é maravilhoso. Então, não, a questão não é o excesso de sal, a questão é o excesso de produtos alimentícios. E aquilo que você chama de sal, e que possivelmente consumiu a sua vida inteira e está consumindo até hoje, não é sal. Definitivamente não é sal. Ele pode ter sido sal, ou parte dele pode ter sido sal em algum momento, mas foi processado diversas vezes e recebeu misturas que fez com que tanto ele perdesse os minerais que continham nele, como também fossem acrescidas misturas nada benéficas à saúde humana. Como eu já disse aqui, pesquisas, inclusive aqui no Brasil, pesquisas bem básicas dessas encomendadas por empresas de marketing, constataram que havia
No sal pesquisado, havia cal de construção. Por quê? O cal é branquinho. O cal tira a umidade, literalmente. E o quê? Para o sal ser branquinho e perder aquela umidade, se tornar fluido, um pó fluido, o cal é uma ótima mistura. E veja, cal é um alimento para humanos? Nunca foi. Mas as pessoas, não posso afirmar que são todas as indústrias, todas as pessoas que processam, todas as pessoas que vendem sal, mas sim, algumas delas, ou parte delas, misturam cal quando estão processando o sal. Então, a, antes de finalizar, eu quero só reforçar isso. Você consegue, se não encontrar na tua cidade, sal daqui mesmo do Brasil, e aí você pode dizer, nossa, mas eu pago, sei lá, 3, 4, 5 reais num quilo de sal, vou pagar 20 e tantos ou 30? E aí, de novo, eu vou te perguntar, o que é mais barato para você? Melhorar a tua alimentação, investir na tua alimentação um valor insignificante perto do que ele vai oferecer, ou viver a doença? Porque, do meu ponto de vista, a doença custa muito caro. E é por isso que eu te trago aqui, de segunda a sexta, todos os dias, logo cedo, entre 8 e 8 e 10 da manhã eu entro. Hoje eu entrei às 8, 8 e 3, 8 e 4, não me lembro ao certo, para te trazer informações com base na ciência, conhecimentos testados e comprovados e ferramentas práticas para que você implemente na tua vida, para te trazer conhecimento. Como eu disse no início dessa aula, eu há anos atrás não sabia que esse sal era tão ruim. Eu não tinha essa informação. Eu levei um tempo estudando para saber, opa, isso nem é sal de verdade, isso é terrível, isso me causa muito mal. Eu preciso procurar, descobrir e testar um sal melhor. E fui buscando, fui testando, fui pesquisando, até que eu mudei. Precisa. E também você. Aí eu disse: não é necessário parcimônia, mas é necessário que tenhamos o discernimento de usar cada alimento, cada produto na proporção ideal para a nossa biologia. Como eu disse, 0,35 ml por quilo de peso de, por dia para a pessoa, né? Então, sabe-se, a ciência chegou num volume que é, olha, se você tomar 0,35 ml todo dia por quilo do seu peso, vai, vai garantir a sua saúde, basicamente. Assim também é para o sal. Se você é uma pessoa que ama o sabor do sal, você deve concluir que tem algo de errado com o teu paladar. Você deve se interessar para começar a educar o teu paladar, para mudar, para, de novo, acionar suas papilas gustativas, que são capazes de identificar os sabores diferentes e valorizarem. Porque foi você que tornou a tua biologia, porque a nossa biologia nós transformamos. Eu sempre falo aqui do processo de multiplicação celular e de como educar o nosso cérebro e mudar a nossa biologia. Nós temos papilas gustativas para todos os sabores, doce, amargo, azedo, meio neutro, meio salgado, enfim, amargo, todos os sabores. Nós temos papilas gustativas que vão identificar. Se você só gosta do doce, ou as tuas papilas só identificam o doce, ou só identificam o sal, uma coisa excessiva, significa que você distorceu a tua biologia, que as tuas células não estão funcionando adequadamente. Você precisa educá-las. E isso muda conforme você vai tomando ações para educar. De novo, é exatamente para isso, para te ajudar com esse tipo de ferramentas, com esse tipo de trazer solução para esse tipo de sofrimento, porque não é normal. Nenhuma pessoa veio para esse planeta, nenhuma pessoa nasceu com papilas gustativas só para um sabor, só para o doce, que é chamado aí pelos profissionais da medicina de paladar infantil, ou só para o salgado, ou só para o ácido, para a acidez, para o azedo, ou só para o amargo. Não, claro que não, nós temos para todas. Tanto que quando uma pessoa tem um paladar equilibrado, papilas gustativas equilibradas. Se você conversar com um chefe de cozinha, eles vão dizer que muitas vezes eles fazem misturas que quando você coloca uma garfada, uma porção daquele alimento na sua boca e mastiga, você sente diversos sabores, texturas e tudo mais. Porque as tuas papilas gustativas, eu falei papilas, papilas gustativas estão equilibradas, elas estão identificando cada porção delas, identificam a porção do sabor ali diferente. Quando o chefe de cozinha mistura doce, salgado, quente, frio, uma série de alimentos, azedo ali, tudo junto, e você consegue identificar e saborear e apreciar, é porque as suas papilas gustativas estão saudáveis.
Quando você só tem apreciação por um sabor, você precisa entender que já está doente. Você já está doente. Pode até não estar manifestando, pode até não aparecer no teu exame, nos teus exames, mas o teu corpo já está doente. A tua biologia já tem doença. Acredite. Porque uma biologia saudável, inclusive, papilas gustativas são feitas de células. Se as tuas células estiverem saudáveis, lembra o que eu digo aqui? Elas vão exercer as funções para a qual elas foram criadas. E as nossas papilas gustativas foram criadas para identificar a diversidade de sabores que nós temos acesso e apreciar, porque tem papilas gustativas suficientes para apreciar todos eles. Quando eu não estou apreciando a maioria deles, ou estou apreciando apenas um, ou tenho uma maior apreciação por um, significa que eu já estou doente. Essa é que é a verdade. Então, se você quer mais informações, mais conhecimentos, se você quer saber mais sobre como agir para combater doença crônica, se você quer acessar conhecimentos valiosos, todos com base na ciência, testados, comprovados e ferramentas práticas, além dessas aulas que eu te deixo aqui, disponível no Instagram e no YouTube gratuitamente, para você acessar quantas vezes quiser, para você assistir de novo quando você quiser, por tempo indeterminado, eu também tenho a Anima Mentoria, que é um processo no qual eu te acompanho por 4 meses. E por que a Anima Mentoria, que é importante para você, que vai te ajudar? Porque eu vou compartilhar com você conhecimentos específicos para a tua situação, conhecimentos e ferramentas a partir de conhecer a tua individualidade biológica, quais são as doenças que você está enfrentando, qual é o teu momento, quais são as tuas dificuldades e facilidades, onde você vive, ao que você tem acesso, o que você já testou e não funcionou, qual é o nível de sofrimento em que você se encontra, qual é a doença ou quais são as doenças. A partir de ter esse contato com você e de ter esse conhecimento, eu que tenho domínio do conhecimento e de ferramentas capazes de te capacitar para combater toda e qualquer doença crônica, eu vou escolher aquelas que mais se adequam, aquelas que mais se afinam com todas essas tuas características, vou te entregar, vou compartilhar com você, vou te orientar, vou te ensinar, não só os conhecimentos, as ferramentas também, como você deve implementá-las, qual é a melhor maneira, como elas funcionam, porque eu já conheço. Eu percorro esse caminho, porque eu implemento tudo isso na minha vida, e há mais de 12 anos eu ensino pessoas a combater e a se prevenir de doenças crônicas. Tendo essas ferramentas, tendo esses conhecimentos, o que servirão para você? Servirão de atalho para que você consiga mais rapidamente, de maneira mais fácil, mais rápida e mais simples do que costuma ser, combater essa ou essas doenças crônicas que estão te fazendo sofrer. É por isso, porque eu, por ter o domínio desses conhecimentos e dessas ferramentas, sou a pessoa que vai te ajudar a atalhar, a chegar mais rapidamente, se o teu objetivo é reverter a doença ou as doenças que estão te fazendo sofrer. Se o teu objetivo for combater esse sofrimento. É por isso que a Anima Mentoria é muito eficaz. Todas as pessoas que implementaram os ensinamentos e as ferramentas que recebem tiveram sucesso até então. E por que você pode confiar na Anima Mentoria? Porque, como eu disse a você, há mais de 12 anos eu ajudo pessoas a combaterem e se prevenirem de doenças crônicas. Até a pandemia, eu fazia isso como profissional de educação física. Com a pandemia, eu tive um tempo de parada até me aprofundar mais, estudar um pouco mais para tentar, na verdade, aquela dúvida, aquela confusão toda, até me vir... até chegar a um discernimento, a uma conclusão, até entender o que eu poderia, como eu poderia continuar ajudando as pessoas, porque aquele era um momento de confusão enorme, muito maior do que essa que eu acabei de ter aqui. Eu só quis retratar para você o como aquilo foi confuso, como aquilo foi difícil. De repente eu tive que parar de trabalhar, ser proibida literalmente, como todo mundo, e no meu caso, o meu trabalho era muito próximo das pessoas, aquilo cessou em tudo que é lugar, de todas as formas. Então eu, parada em casa, me aprofundei, estudei muito mais, muito, muito, muito mesmo, até que eu cheguei no momento que, oba, eu posso mudar a forma de fazer isso. Até que eu, no meio daquela confusão toda, estudando, usando todo o meu tempo para estudar só para me ocupar, na verdade eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu estudava muito, 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 até muitas vezes meia-noite, 2 da manhã, porque eu não tinha só, não cansava mais, não trabalhava, tinha pouca coisa para fazer.
Os meus dias se resumiam em algumas tarefas domésticas e treinar, o que é pouquíssimo tempo, e aí, para não ficar com o dia inteiro vazio, porque ninguém consegue fazer isso, especialmente quem está acostumada a muito trabalho, eu estudava intensamente só para ocupar o meu tempo. Mas isso me levou ao entendimento de que, opa, eu posso até fazer melhor, ajudar mais pessoas, chegar a mais gente através do digital, das plataformas digital. Então foi aí que eu comecei a desenvolver produtos. Estudei mais, aí eu busquei certificações em coach, fiz 4. Eu busquei outros cursos com profissionais da medicina, estudei, fiz cursos especificamente sobre câncer, como o câncer se desenvolve, como combater, como se prevenir, de onde surgem, como surgem, todas diversas outras doenças, sobre especialmente como resgatar a saúde, né? Mas para isso precisa conhecer as doenças, saber como elas se desenvolvem, como funcionam. Então eu tenho estudado bastante, hoje eu continuo estudando todos os dias, mas não tanto quanto naquela época. Até que, enfim, desenvolvi alguns produtos. E a Anima Mentoria eu desenvolvi especificamente para as pessoas que estão em grande sofrimento, por razões pessoais também. Claro que nesse período eu perdi algumas pessoas muito amadas para doenças crônicas, e foi exatamente esse sofrimento, essa dor de ficar sem a presença daquelas pessoas que me fizeram decidir. Eu quero criar um produto para esse tipo de pessoa. Aquelas que quiserem combater esse tipo de sofrimento, como doenças graves, às vezes muito graves, e às vezes mais de uma, eu posso ajudar. Eu vou criar um produto para elas. Então eu criei a Anima Mentoria. Como eu estou te dizendo aqui, você já, se me acompanha, deve saber, eu também já combati uma doença crônica. Eu já passei por uma cirurgia cardiovascular de remoção da safena na perna direita, e eu não só me recuperei daquilo tudo, como o meu sistema vascular hoje é completamente saudável, porque eu implementei ainda mais mudanças, eu adquiri ainda mais conhecimento, essa cirurgia foi há mais ou menos 8 anos, e fui implementando. Por isso, eu posso, além de ensinar, além de já ter vivido essa situação, eu posso te ajudar a encurtar o caminho. Se você tem uma distância assim, eu posso torná-la menor entre o que você está vivendo hoje e o reencontro à tua saúde. A te capacitar a tornar a tua biologia de novo saudável e forte, a mudar a tua biologia de um ambiente sofrido, inflamado e propício à doença para uma biologia onde a saúde vai poder crescer, se desenvolver e permanecer. É por isso que a Anima Mentoria é a ferramenta perfeita para te ajudar a sair do sofrimento e a habitar um corpo ideal em pouco tempo. Nesses 4 meses? Não necessariamente, mas nesses 4 meses você já vai ter muitas mudanças nos teus exames, no teu peso, se você é obesa, em sua energia, na tua condição, no teu discernimento, nas tuas emoções, já vai estar sentindo na tua pele a mudança para melhor, a saúde crescendo cada vez mais dentro de você. Eu digo que nem sempre nos 4 meses vai ser o suficiente para você já estar completamente recuperado, porque muitas pessoas estão em grande sofrimento. Eu estou falando de pessoas que estão sofrendo muitas vezes de mais de uma doença crônica e algumas delas muito grave. Mas você, durante os 4 meses, já vai estar bastante adiantada, bastante adiantado no teu processo de reverter a doença, desde que você seja uma pessoa que implemente. É por isso que, além de te garantir, de já estar, como eu disse a você, há mais de 12 anos trabalhando com isso, eu também dou garantia total da Anima Mentoria. E como funciona essa garantia total? Se ao final dos 4 meses você é uma pessoa que implementou, que tornou ação todos os ensinamentos e ferramentas que recebeu, e mesmo assim não teve resultado, eu te garanto, isso nunca aconteceu. E eu duvido que venha a acontecer. Mas para que você não se preocupe, para que você não tenha medo de que, eu vou fazer um investimento e pode ser que eu não tenha resultado. Não. A única maneira de você não ter resultado é se você não implementar os ensinamentos e ferramentas que vai receber. Daí você não vai ter resultado mesmo. Por isso é que eu dou garantia total para aquela pessoa que implementou. Se chegar ao final dos 4 meses e ela não tiver tido nenhuma mudança, se a saúde dela não tiver melhorado, não tiver aumentado, se ela não tiver mais forte, se os exames não tiver alterado, as taxas não tiver alterada, se ela não tiver
diversas mudanças na sua saúde, eu devolvo o investimento integralmente. E por que que eu faço isso? Primeiro, como eu disse a você, quem implementa os ensinamentos e ferramentas que eu entrego, não tem como não ter resultado. Só não terão resultado as pessoas que não implementarem. É por isso que você precisa comprovar para mim que implementou. Ah, Maria Nilde, como que eu vou comprovar? Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, deve saber que para comprovar você precisa registrar o teu processo. Como que você registra? Filmes, fotografias, diários, planilhas, relatórios, tudo isso você vai documentando todo o seu processo durante esses 4 meses. Eu te entrego os conhecimentos e as ferramentas e você precisa implementar. Se você duvida que isso vai te dar realmente a condição, vai te capacitar a combater a doença, então vai registrando. Ah, eu duvido, eu tenho dúvida, eu não confio. Então você vai documentando, porque como você desconfia, você pensa, se ao final desse processo eu não tiver tido a minha mudança, eu quero meu dinheiro de volta. Então documente, porque essa é a garantia que você vai ter. Se você de novo me apresentar os teus exames ao final de 4 meses, me apresentar o teu peso, a tua energia, todos os teus afazeres, aquilo que você gostaria de fazer, e não consegue, a tua energia não mudou, as tuas taxas nos exames estão iguais, o teu peso está igual, eu te devolvo o investimento integralmente. Por quê? Eu criei a Ânima Mentoria, como eu disse a você, a partir de exatamente sofrimento, por ter perdido pessoas amadas, para doenças, para doenças crônicas graves. E aí eu pensei, eu sei o que fazer para ajudar esse tipo de pessoa. Eu sei o que fazer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque eu vivo isso. Então, já que eu sei o que fazer, eu vou criar um produto para ajudar essas pessoas. A ajudar essas pessoas a combaterem a doença crônica que está lhes causando sofrimento e pode até minar a sua vida. E esse é o meu trabalho. Por isso é que, ao entrar para a mentoria Ânima, você precisa investir um valor. Um valor que poderia ser, mediante ao que ela te oferece, de 10, 20, 30 e até 40 ou 50 mil reais. Porque, como você sabe, a saúde é o nosso bem mais precioso. E toda pessoa que já perdeu a saúde, para valer, toda pessoa especialmente que está internada em algum hospital em estado terminal, ou muitas vezes está até nas suas casas, já sem condição de, sabendo, esperando o momento de partir, quando a medicina tradicional já disse isso a essa pessoa, olha, não há nada mais que possamos fazer por você, o que que essa pessoa diz quando é perguntada? Como é que você se sente agora, nesse estado? Quando alguém pergunta, faz uma pergunta para ela no sentido de que, como você se sente? Ela vai te dizer, eu trocaria tudo o que eu tenho. Eu faria qualquer coisa para ter a minha saúde de volta. Muitas vezes a pessoa diz, para ter um dia de saúde, eu trocaria tudo que eu tenho na vida. Mesmo aquelas que são extremamente ricas, aquelas que são bilionárias e milionárias, elas dizem, eu trocaria toda a minha fortuna para ter de volta a minha saúde. Por quê? Porque essa pessoa já está sentindo na pele, porque ela já sabe o valor da saúde. E ela sabe também que com saúde ela pode de novo fazer dinheiro, ela pode de novo, se ela é rica, se ela é bilionária ou bilionária, de novo se tornar tão bilionária e milionária quanto ela já é, ainda que ela troque todo aquele dinheiro pela sua saúde. Mas, com todo aquele dinheiro, nem sempre ela consegue comprar a sua saúde, porque existiram muitas vezes essas pessoas se dedicaram muito ao trabalho, se dedicaram muito à vida profissional, se dedicaram especificamente a fazer muito dinheiro, a produzir muito dinheiro e esqueceram da sua saúde. Elas esqueceram de equilibrar, de trabalhar um pouco, de se cuidar um pouco, de aproveitar, de usufruir de lazer, de tudo, né? Porque é com equilíbrio que nós vamos conseguir manter uma vida saudável. É por isso que eu te digo que a mentoria Ânima poderia sim custar 10, 20, 30, 40 e até 50 mil reais. Porque sim, a Ânima Mentoria tem todo o conteúdo, todo o conhecimento e todas as ferramentas práticas que vão capacitar qualquer pessoa que seja implementadora a combater uma, duas, três, quatro, quantas doenças crônicas essa pessoa estiver enfrentando. Disso eu não tenho a menor dúvida e posso garantir a você que todas as pessoas que até hoje implementaram esses conhecimentos e essas ferramentas, como eu, obtiveram sucesso. Mas aquelas que não implementam, realmente não vão ter sucesso. Existem pessoas que estudam, que aprendem, que têm conhecimento, mas elas não praticam, não tornam ação na sua vida. Essas não vão ter sucesso. Mas, se você é implementadora, se você é implementador, clica no link da minha bio aqui no Instagram ou no YouTube, tem um link também na descrição dessa aula, do vídeo que vai ficar disponível, porque já vai virar um vídeo.
Estou com muita coceira na ponta do nariz. E entra para a mentoria Ânima, você vai preencher uma aplicação, tem uma breve aplicação. Qual o valor que eu vou precisar investir, Maria Nilde? Apenas R$ 4.997 para ter durante 4 meses encontros ao vivo e semanal comigo, individualmente. Toda semana, numa sala digital, portanto, não importa onde você esteja, isso é possível. Você vai ter 1 hora comigo ao vivo, onde você vai trazer a tua situação, as tuas dificuldades, todos os detalhes da tua individualidade, do teu ambiente, de tudo que compõe a tua vida hoje e o teu nível de doença. E eu vou te entregar os conhecimentos e as ferramentas mais propícias à tua situação. Você, então, terminado aquele encontro, vai implementar, vai tornar tudo isso ação na tua vida. Mas, além disso, você vai ter acesso ao meu WhatsApp direto para fazer perguntas, para tirar dúvidas a qualquer tempo. Semana que vem você volta, me traz o resultado da tua implementação, daquilo tudo que você recebeu, daquelas novidades que eram novidades para você, aqueles conhecimentos e aquelas ferramentas, e vai me trazer, olha, isso deu certo, isso foi bom, aquilo não foi, aconteceu dessa maneira, daquela maneira. Você vai trazendo para mim. Conforme isso acontece, eu vou de novo ajustando, vou te entregando mais conhecimentos, mais ferramentas, e assim vai acontecendo durante os 4 meses. É por isso que ao final deles você já vai estar caminhando a passos largos em direção a habitar o corpo ideal, em direção a tornar o teu corpo realmente saudável e forte. Então, se você está pronta, se você está pronto, clique no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Ânima Mentoria. Se você está no YouTube, clica no link que está disponível aqui na descrição. Eu estou encerrando essa aula aqui, volto na segunda-feira entre 8 e 8 e 10 e espero por você. Bom final de semana!